Você acredita que alguns pais minimizam e algumas vezes até acham bobeira os problemas que seus filhos adolescentes possuem? Conheçam Greg. Ele nasceu em 1970. Ele era um menino de 14 anos que viveu grande parte de sua vida com seus pais e suas duas irmãs em Indiana, Estados Unidos. A infância de Greg foi tranquila. Sua mãe era uma mãe amorosa, dedicada, cuidadosa. De acordo com ele, a melhor mãe do mundo, que brincava com ele sempre que podia e estava presente em todos os eventos do colégio em que ele participava. Diferente de seu pai Job, que era um homem mais reservado, ele gostava de ficar em sua poltrona, assistindo TV, mas apesar disso, ele era sim um bom pai, só que não era tão carinhoso assim. Os pais de Greg trabalhavam bastante, com isso eles conseguiram estruturar a vida, eles tinham uma ótima vida financeira, toda a família morava em uma casa de classe média, eles tinham sim alguns problemas como qualquer outra família, mas viviam super bem. Só que no final dos anos 80, conforme as irmãs de Greg atingiam a maioridade, as coisas na casa começaram a ficar diferentes. A mãe de Greg sempre estava se desentendendo com as filhas e elas brigavam constantemente. Bonnie teve uma vida conturbada. No decorrer de sua vida, ela perdeu algumas pessoas que a amavam. Ela foi abandonada por seu pai, sua mãe e seu irmão se foram cedo e como não sabia administrar suas emoções, ela descontava em quem pudesse. Parece que Bonnie, a mãe de Greg, já tratava as meninas de uma maneira diferente. Só que conforme elas foram crescendo, isso ficou um pouco pior porque ela não queria que elas saíssem de casa. Em 1991, Andy chegou à maioridade, conseguiu sair. Algum tempo depois, Tammy também. Só que antes dela se mudar, ela e a mãe se desentenderam. Nesse dia, Greg estava observando tudo. Ele até deu uma risadinha e então Tammy se virou para ele e disse: "Não ria, porque o próximo vai ser você." Quando Andy e Tammy se mudaram, Greg estava com 12 anos. Ele praticava esportes no colégio, era educado, esforçado, inteligente. Só que após algum tempo, ele decidiu largar o esporte que praticava, começou a mudar sua aparência, deixou o cabelo crescer, mudou suas roupas. Mas o seu técnico e seus professores achavam que isso era uma fase de adolescente e logo ia passar. Segundo Greg, todas as vezes que ele estava em casa, sua mãe reclamava de suas notas, de seu cabelo, de sua roupa, do jeito que ele se portava, e eles se desentendiam a todo momento. Ele falou que Job nunca ligava para o que estava acontecendo, ele sempre ficava em seu canto, assistindo sua TV, e não falava nada, e parecia que ele não se interessava pelo que estava acontecendo na casa. Greg também disse que quando aconteciam esses desentendimentos, passava algum tempo e a mãe dele ia até ele, pedia desculpas. Só que como isso acontecia todos os dias, ele disse que se cansou e nem escutava mais quando ela ia falar alguma coisa com ele. Ainda em 1991, Greg já estava cansado, então certo dia ele resolveu sair de casa escondido, foi até a casa onde suas irmãs estavam morando, disse a elas que gostaria de ficar ali, só que não demorou muito, o pai dele apareceu de carro, abriu a porta do passageiro e disse: "Entre." Assim que Greg entrou, ele não falou nada, ele não reclamou com ele, eles simplesmente foram da casa das irmãs até a casa da família, sem falar nada. Greg disse que parecia que ele não se importava e que ele só estava fazendo aquilo por obrigação. Em 1992, Greg começou a fumar maconha com seus amigos, entre outras coisas. Ele já não era aquele menino que ele foi um dia, estava totalmente diferente. Certo dia ele chegou em casa e decidiu entrar pela garagem. Assim que ele abriu a porta da garagem, ele viu sua mãe beijando um dos amigos de seu pai. Ela não o viu, ele saiu dali, ficou pensando por um tempo sobre o que iria fazer e então decidiu falar com ela. Assim que ele contou tudo o que sabia, a mãe dele se entristeceu, disse que aquilo ali não passou de um beijo, que nunca mais aconteceu nada. E então, quando ele pediu para que ela contasse ao pai, ela disse que não faria isso. Greg disse que até cogitou a ideia de contar para seu pai, só que ele imaginou que a culpa ia cair sobre ele, porque ele já estava sabendo há algum tempo, e então algo em sua mente disse que ele deveria se aproveitar dessa situação. Ele disse para Bonnie que ela deveria deixar ele fazer o que quisesse, que os desentendimentos tinham que acabar.
senão ele contaria tudo para Job. Bonnie disse então que tudo bem, ele se sentiu até mais feliz após isso, e os meses que se passaram foram mais tranquilos. Por algum tempo as coisas até que foram bem, só que Bonnie se cansou de tudo aquilo e disse a Greg que ele poderia ir em frente e que ela não estava nem aí para isso. A partir daí, Greg começou a planejar algumas coisas em sua mente, ele estava com uns pensamentos esquisitos, já não estava indo bem no colégio, estava se comportando mal, e então o seu ex-treinador conversou com ele e perguntou o que estava acontecendo. Greg disse que não estava acontecendo nada, só que em uma entrevista ele falou que se ele tivesse insistido um pouco mais, talvez ele contasse, porque não estava aguentando guardar tudo aquilo dentro dele. Conforme os dias se passavam, a rotina continuava exatamente igual, até que no dia 23 de fevereiro de 1993, assim que Greg chegou, ele e Bonnie se desentenderam mais uma vez. Foi tudo tão intenso que ele resolveu se isolar o dia inteiro. O pai dele chegou a ir até o quarto dele, bateu na porta, perguntou se estava tudo bem, ele não respondeu. Então, após isso, Bonnie foi até lá, se sentou ao lado dele na cama e perguntou como ele estava. Perguntou se algo estava errado e pediu para ele conversar com ela. Greg então disse à sua mãe que ele estava tendo alguns pensamentos ruins, que ele pensava em fazer coisas erradas e um pouco mais que isso. E então a mãe dele disse que, você está vendo filmes demais, para com isso. Se levantou e saiu do quarto. Nesse momento, Greg pensou que não tinha mais jeito, que eles realmente não ligavam para ele e que ele deveria seguir em frente com seu plano. Greg disse: lembro-me de ficar deitado pensando, cara, isso nunca vai mudar. Mamãe e papai, eles nunca, jamais vão me ouvir. Eu não tenho escolha. 4 dias após esse episódio, no dia 27 de fevereiro de 1993, Greg estava na sala de estar, na parte da tarde, tocando guitarra. E então seu pai entrou e disse: uau, como você toca bem, meu filho. Ele então se sentou ao lado dele, eles começaram a tocar violão e guitarra juntos, começaram também a cantar. Bonnie ficou olhando toda aquela cena e Greg disse que nesse momento era como se o pai dele soubesse o que ia acontecer e estivesse tentando se desculpar ou recuperar o tempo perdido. Às 10h30 da noite, Bonnie e Job foram se deitar. Greg ficou na sala assistindo televisão. Ele disse que o canal era um canal de filmes, mas ele não se lembra o que estava passando. E então, às 11h30, ele se levantou, foi até um armário que tinha na casa. Depois disso, ele foi até o quarto do casal e então atirou em Job. Bonnie conseguiu ir até a sala, mas Greg também foi até lá e depois atirou também. Ele então pegou o carro da família, dirigiu até a casa de um amigo. Assim que chegou ali, ele contou exatamente tudo o que aconteceu, pediu para ele não contar para ninguém. Eles ficaram conversando por algumas horas, até que mais ou menos 4 horas da manhã, Greg voltou para casa, estacionou o carro e então ele foi até a casa de um de seus vizinhos e disse que estava na rua com alguns amigos e quando chegou em casa, viu que algo tinha acontecido. Os vizinhos então imediatamente ligaram para a polícia. Uma de suas vizinhas o abraçou e ela disse que no momento em que ela abraçou, ela percebeu que Greg estava mentindo. Ela disse que não sabe explicar como ela sentiu isso, mas que era como um sexto sentido de mãe. Assim que os policiais chegaram, eles começaram as investigações. Quando Greg foi interrogado, ele mudava sua versão a todo momento, então por isso eles começaram a desconfiar dele. No dia seguinte, os policiais conseguiram encontrar o amigo que Greg conversou durante a madrugada, e esse amigo relatou tudo o que ele falou. Aliás, ele disse que já há algum tempo Greg dizia que gostaria de fazer algo assim. Eles então falaram com Greg novamente, ele não aguentou e acabou confessando tudo o que fez. Ele então foi preso, julgado. Seus advogados pediram para que Greg fosse avaliado por algum psicólogo, porque ele não parecia estar bem e nem ter total noção do que tinha feito. Esses profissionais então o avaliaram, eles disseram que sim, que ele tinha alguns problemas e que isso foi com certeza um dos fatores para que tudo isso acontecesse, e disseram também que o melhor para ele seria um tratamento. Os promotores se recusaram a aceitar isso, porque de acordo com eles, Greg agiu sim de maneira premeditada, que ele já conversava sobre isso com alguns amigos e até ele mesmo disse que já imaginou
isso diversas vezes na cabeça dele. Em novembro de 1993, Greg decidiu fazer um acordo para não pegar prisão perpétua e então, por causa disso, ele pegou 60 anos. Durante o processo, Greg escreveu uma carta que dizia assim: "Meu nome é Greg Owsley, tenho 15 anos, definitivamente não tenho orgulho do que fiz. Na verdade, não suporto o fato de que isso aconteceu por minha causa. As razões para isso são difíceis de encontrar. O maior motivo é que tive muitos problemas e não recebi a ajuda que precisava. Uma semana antes de acontecer, disse a minha mãe que tinha pensamentos ruins e ela disse que eu estava assistindo a muitos filmes. Então desisti e percebi que estava confuso e sempre serei. Agora veja onde estou. Aqui estou recebendo a ajuda de Deus. Muitas pessoas de fora provavelmente não acreditam em mim, mas é verdade. A melhor ajuda que você pode obter é de Deus. Deus será seu melhor amigo e nunca o deixará. Por causa de Deus, cheguei até aqui e pretendo viver uma boa vida. Portanto, se você acha que tem um problema, não o ignore. Conte a alguém sobre. Conte a seus pais, conselheiros ou professores. Por favor, diga a alguém. Se a primeira pessoa não ouvir você, não desista. Tente outra pessoa. É muito importante." Durante o tempo que ficou ali, Greg se tornou um exemplo a ser seguido. Ele foi visitado várias vezes por suas irmãs, elas até levaram os filhos para conhecer ele, só que com o tempo elas pararam. Ele também se formou no ensino médio, fez graduação por correspondência e em 2009, quando estava com 30 anos, teve a chance de conseguir a liberdade condicional antes de 2019. Só que ele precisava que todas as pessoas de sua família concordassem. Foram enviadas várias cartas para 6 pessoas e 5 disseram que tudo bem, mas uma tia dele disse que não queria que ele saísse dali e por isso ele não saiu. Em uma entrevista, Greg disse: "Tive 2 sonhos diferentes com cerca de 3 meses de diferença, onde primeiro meu pai e então minha mãe vieram até mim. Eles eram tão vívidos, tão realistas e pela primeira vez desde o que aconteceu, eu podia ouvir suas vozes e ver seus rostos. Eles me abraçaram, disseram que me perdoavam por tudo que eu fiz, mas eu ainda tenho culpa. Só que eu acredito que realmente eles me perdoaram. Isso meio que me permitiu seguir em frente e pensar sobre o que vem a seguir, porque sinto que é o que eles querem que eu faça." Parece que em 2019, Greg conseguiu a liberdade condicional. Eu encontrei isso somente em um local, mas eu acredito que seja verdade sim, porque já estava previsto que se ele não conseguisse em 2009, ele ia conseguir em 2019. Eu também tentei encontrar, através das minhas fontes de pesquisa, alguma entrevista com as irmãs dele para enxergar esse caso de uma outra ótica, mas infelizmente eu não encontrei. Esse caso aqui é totalmente pela ótica do Greg. Ele deu diversas entrevistas, ele falou várias coisas, então todo esse caso que eu trouxe hoje é baseado no interrogatório dele e nas entrevistas que ele concedeu. Infelizmente, a gente só tem essa versão, então é complicado opinar, sabe? É bem difícil, é bem complexo esse caso. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, o que você achou sobre o Greg, sobre a família dele. Coloca aqui que eu quero ler o que vocês acham, tá bom? Agradeço demais se você chegou até aqui. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e principalmente deixar o seu comentário, porque me ajuda demais no engajamento. Se puder, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Eu sou @marissa.neves no Instagram. Eu sempre estou compartilhando tudo o que vocês me marcam lá. E eu agradeço vocês demais por todo o apoio e todo o carinho sempre, tá bom? Lembrando que temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira. Então o próximo vídeo será na sexta. Me perdi aqui. Mas enfim, obrigada por tudo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.